As pirâmides de Gizé se erguem como um testemunho da engenhosidade dos antigos egípcios. Essas estruturas colossais cativaram a imaginação da humanidade por milênios. Como uma civilização sem tecnologia moderna poderia ter erguido estruturas tão monumentais? Essa pergunta intrigou historiadores e engenheiros por séculos. Pesquisas modernas forneceram informações valiosas sobre os métodos e a mão de obra por trás dessas maravilhas. Ao examinar as evidências arqueológicas, podemos começar a compreender a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide destaca-se como um enigma duradouro. Sua escala maciça e alinhamento preciso continuam a gerar debates e inspirar novas pesquisas. As pirâmides de Gizé não eram meramente feitos impressionantes de engenharia. Eram estruturas simbólicas imbuídas de profundo significado religioso e político. Esses túmulos enormes serviam como locais de descanso final para os faraós, os deuses reis do Antigo Egito. Encapsulados dentro desses gigantes de pedra, estavam os restos mortais mumificados do faraó, juntamente com tesouros e provisões destinadas a acompanhá-lo na vida após a morte. As próprias pirâmides foram projetadas para refletir o poder do faraó e garantir sua passagem segura para o reino dos deuses. O principal material de construção das pirâmides era o calcário, extraído de locais próximos. O núcleo da Grande Pirâmide consiste em milhões de toneladas de blocos de calcário grosseiramente talhados. O exterior era então revestido com uma camada de calcário branco liso, extraído em Tura, do outro lado do Nilo. Esse revestimento externo, agora quase todo desaparecido, refletia os raios do sol, fazendo a pirâmide brilhar como um farol no deserto. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências arqueológicas sugerem que a força de trabalho da construção consistia em trabalhadores qualificados e artesãos que eram pagos por seu trabalho. Esses trabalhadores eram organizados em equipes especializadas, cada uma responsável por um aspecto específico do processo de construção. As evidências sugerem que esses trabalhadores recebiam moradia, alimentação e cuidados médicos. Suas condições de vida eram provavelmente superiores às típicas dos trabalhadores da época. A mão de obra qualificada necessária para extrair, transportar e montar os enormes blocos de pedra sugere uma força de trabalho respeitada e valorizada. A construção das pirâmides foi um projeto nacional que durou décadas e exigiu o esforço coordenado de milhares de trabalhadores. Esses indivíduos, longe de serem escravos anônimos, desempenharam um papel vital na formação da paisagem do Antigo Egito e deixaram um legado que continua a inspirar admiração e maravilha. A logística de transportar os enormes blocos de calcário das pedreiras até o canteiro de obras da pirâmide foi uma tarefa monumental. A maior parte da pedra para a Grande Pirâmide veio de pedreiras localizadas perto da própria pirâmide. Essas pedras, algumas pesando até 2,5 toneladas, provavelmente eram arrastadas entre nós por equipes de trabalhadores. O uso de rolos e lubrificantes, como água ou lama, pode ter facilitado o movimento dessas pedras maciças. Para transportar pedras de pedreiras distantes, como o calcário branco fino de Tura, o rio Nilo serviu como uma artéria vital. Grandes barcaças, projetadas especificamente para transportar cargas pesadas, transportavam as pedras através do rio e, em seguida, ao longo de canais escavados perto do complexo da pirâmide. O domínio egípcio da navegação fluvial e sua capacidade de mover objetos enormes por terra demonstram sua engenhosidade e habilidades organizacionais. A escala da operação de transporte destaca os imensos desafios logísticos envolvidos na construção da pirâmide. Seção 5. Alcançando os céus. Teorias sobre o levantamento dos blocos. Um dos mistérios mais duradouros é como os antigos egípcios levantaram os enormes blocos de pedra,
alguns pesando mais de 15 toneladas. Várias teorias plausíveis foram propostas. Uma teoria sugere o uso de rampas de terra construídas ao redor da pirâmide. Os trabalhadores arrastavam as pedras usando cordas, rolos e alavancas. Outra teoria propõe rampas internas espiraladas pelo interior da pirâmide. Essas rampas permitiam o transporte de blocos para níveis mais altos. Seção 6. Precisão em pedra. O alinhamento astronômico das pirâmides. A precisão com que as pirâmides foram construídas é simplesmente espantosa. A Grande Pirâmide, em particular, exibe notável precisão em seu alinhamento com os pontos cardeais. A base da pirâmide é quase perfeitamente quadrada, com cada lado medindo cerca de 230 metros. Os lados da pirâmide sobem em um ângulo de 51 graus e 51 minutos, criando uma forma de pirâmide quase perfeita. Esse nível de precisão sugere que os egípcios possuíam conhecimento avançado de geometria, matemática e astronomia. Acredita-se que os egípcios usaram observações astronômicas para alinhar as pirâmides com tanta precisão. Ao observar as estrelas, especificamente as estrelas circumpolares que nunca se põem abaixo do horizonte, eles podiam estabelecer o norte verdadeiro com notável precisão. Seção 7. Um feito monumental. A escala da construção da pirâmide. A construção da Grande Pirâmide foi um empreendimento monumental que exigiu um imenso investimento de tempo, recursos e mão de obra. Estima-se que levou aproximadamente 20 anos para concluir a construção da Grande Pirâmide, com uma força de trabalho que oscilava dependendo da estação e do estágio da construção. Durante os períodos de pico de construção, dezenas de milhares de trabalhadores, qualificados e não qualificados, estariam envolvidos em vários aspectos do projeto. Isso incluía a extração das pedras, o transporte delas para o local, a modelagem e preparação dos blocos, e, finalmente, o levantamento e a colocação em suas posições designadas. O volume de material usado é impressionante. Estima-se que a Grande Pirâmide contenha mais de 2 milhões de blocos de pedra, com um peso total superior a 5 milhões de toneladas. Seção 8. Desmascarando os mitos, separando fato de ficção. Ao longo dos séculos, as pirâmides têm sido objeto de inúmeros mitos e equívocos. Um dos mitos mais persistentes é que as pirâmides foram construídas por escravos. Como discutimos, evidências arqueológicas sugerem que a força de trabalho era composta por trabalhadores assalariados que se orgulhavam de seu trabalho e desempenhavam um papel vital na sociedade egípcia. Outro mito comum é que as pirâmides foram projetadas por seres extraterrestres ou envolveram o uso de tecnologia avançada desconhecida pelos antigos egípcios. Embora seja verdade que não descobrimos todas as respostas sobre como as pirâmides foram construídas, as evidências sugerem fortemente que elas foram o produto da engenhosidade, habilidade e determinação humanas. A construção das pirâmides foi um feito notável de engenharia, mas foi alcançado por meio da inovação humana, planejamento cuidadoso e esforços coordenados de uma vasta força de trabalho. Seção 9. Conclusão. O legado duradouro das pirâmides. As pirâmides de Gizé são um testemunho da engenhosidade, capacidade organizacional e gênio arquitetônico dos antigos egípcios. Essas estruturas colossais cativaram a imaginação da humanidade por milênios, inspirando admiração, especulação e uma profunda apreciação pelas conquistas de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Embora possamos nunca desvendar completamente todos os mistérios que cercam sua construção, as pirâmides continuam a nos convidar a explorar o passado e a nos maravilhar com as capacidades do espírito humano. Elas servem como um lembrete do poder do esforço coletivo, o fascínio da inovação e o legado duradouro de uma civilização que deixou uma marca indelével na história da humanidade.
As pirâmides não são meramente relíquias antigas. São uma fonte de inspiração, um desafio à nossa compreensão do passado e um testemunho do poder duradouro da conquista humana.